Olá, eu sou Helena Oliveira e estou como coordenadora de comunicação aqui na Observe 2020. Você está acompanhando a primeira conferência brasileira sobre pesquisa de experiência. E a seguir, a gente exibe o case da Jade Jofilson, que é Product Designer na Vtex, graduada em Design pela Universidade Federal do Pernambuco e especialista em Design de Interação para Artefatos Digitais pela Caesar School. Ela vai falar pra gente sobre o projeto idealizado pela startup Mete a Colher, que usa soluções tecnológicas para combater a violência contra as mulheres e melhorar a sua qualidade de vida. Desse propósito lindo nasceu a Tina, que é um canal de atendimento web que tem como objetivo atender, orientar e acompanhar funcionárias de empresas que sofrem qualquer tipo de violência, doméstica, sexual ou moral no ambiente de trabalho. Vamos conhecer mais sobre ela agora. Com vocês, Jade Jofilson. Oi, gente, eu me chamo Jade e vou contar para vocês como foi meu processo de pesquisa de experiência dentro de um projeto que eu desenvolvi no ano 2018 e 2019, enquanto eu trabalhava na startup recifense Mete a Colher, que tem como objetivo pensar soluções tecnológicas para combater a violência contra as mulheres. A solução se chama Tina e é um canal de atendimento web para funcionários do meio corporativo que sofrem violência doméstica. Contextualizando o momento do projeto antes da Tina existir, a startup já trabalhava a partir de um outro aplicativo que tinha como objetivo conectar mulheres que estavam vivendo relacionamentos abusivos ou o ciclo da violência doméstica, com outras mulheres que também estavam cadastradas no app e gostariam de ajudá-las com apoio psicológico ou jurídico. Dentro da pesquisa de experiência, o intuito era validar as hipóteses levantadas para o desenvolvimento da Tina, a partir da utilização de métodos de pesquisa, testes e métricas de usabilidade, além de buscar entender a atuação da startup no meio corporativo como oportunidade de negócio. O desenvolvimento do projeto se dividiu em 4 etapas, sendo elas a descoberta, a prototipação, os testes e métricas e os resultados e aprendizados. O início da Tina se deu a partir de uma pesquisa chamada Violência Doméstica contra a Mulher e o Impacto no Trabalho do Instituto Maria da Penha, no qual nos trouxe dados muito relevantes. Alguns nos chamaram a atenção, como por exemplo, de que 53% da força de trabalho no Brasil é de mulheres, ou seja, é maior do que a força de trabalho dos homens. Uma mulher que sofre violência doméstica, ela falta em média 18 dias por ano. E esses 18 dias por ano geram uma perda anual de 1 bilhão para a economia. A partir desses dados, a gente entendeu que existia uma oportunidade de mercado a ser trabalhada. E que, independente do tipo de violência que as mulheres sofrem, seja em casa ou no ambiente de trabalho, esse tipo de ocorrência interfere não só na vida pessoal delas, mas também compromete o seu desempenho nas suas atividades do trabalho. Dessa forma, desenvolvemos algumas perguntas norteadoras que nos levou a algumas hipóteses que precisávamos responder a partir da imersão. Identificamos 2 tipos de divisão. Primeiro, levantamos a macrohipótese, e a macrohipótese estava associada à atuação da startup Mete a Colher no ambiente corporativo, desenvolvendo uma ferramenta que atendesse mulheres com vínculo empregatício, ou seja, que não dependam financeiramente do seu companheiro, porque boa parte das mulheres atendidas no app Mete a Colher, elas não trabalhavam, ou seja, em sua maioria elas eram donas de casa e dependiam exclusivamente da renda do seu companheiro. A gente também gostaria de entender se a solução fortaleceria as boas práticas de equidade de gênero nas empresas e se essa ferramenta ela geraria uma receita recorrente para a startup, tornando o produto financeiramente sustentável. Além da macrohipótese, a gente achou necessário elencar outras hipóteses, que são elas: se a funcionária se sentiria mais segura por acreditar que um canal externo à empresa garantiria tanto sua privacidade quanto a manutenção do seu emprego,
A gente entende que existem canais de denúncias mais gerais que outras empresas já disponibilizam, por exemplo, como canais de denúncia de chefia ou de um colega de trabalho, mas a gente gostaria muito de entender se elas se sentiriam mais seguras com um canal que fosse externo a esse canal que a empresa já disponibiliza geralmente. A gente também gostaria de entender se existe uma preocupação das empresas com a temática de violência doméstica, desde que perceberam que a vida da funcionária fora do ambiente corporativo afeta completamente a produtividade dela no trabalho. E, por último, a gente também gostaria de entender se as usuárias seriam mulheres com renda de até 2 salários mínimos, trabalhando em empresas com alto número de funcionários, e se essas empresas que elas trabalham atendiam serviços como call center, vendas, ou seja, serviços de larga escala. A partir disso, começamos nosso processo de imersão no problema, e ele aconteceu da seguinte forma. A primeira coisa que fizemos foi uma pesquisa de mercado, mapeando empresas-alvo para compreender qual era o seu perfil, o ramo, o setor e porte dessas empresas que englobam o cenário e que apoiam o combate à violência contra as mulheres. Descobrimos que nossas empresas-alvo, elas eram empresas de grande porte, com muitas mulheres trabalhando em sua base, com o RH preocupado com questões de gênero e, em sua maioria, de serviços de alimentação empresarial, varejo alimentício, fábricas, call centers e varejo de cosméticos. A segunda coisa que fizemos foi uma pesquisa quantitativa para entendimento inicial das usuárias, e aí a gente precisou criar um formulário para coletar informações de contexto sobre as mulheres que sofrem violência doméstica. Os dados nos mostraram que essas usuárias sentiam que estarem relatando a violência através de uma plataforma externa à empresa, não havia receio de retaliação e se sentiriam mais seguras e encorajadas a denunciar a violência que elas estavam vivendo. Ou seja, aquelas plataformas que geralmente as empresas disponibilizam como plataformas de denúncia em geral, muito provavelmente elas não traziam a segurança e a privacidade que essas funcionárias precisavam. A terceira coisa que a gente precisou fazer foi um mapa de stakeholders para compreender quais perfis estão relacionados à problemática da violência doméstica nas empresas. E aí identificamos como perfis de relevância os perfis de gerência, perfis de tomadas de decisão em RH. A gente percebeu que o RH é muito importante nesse processo. A gente também identificou áreas de marketing, porque essas áreas iriam auxiliar em campanhas de endomarketing para comunicar esse tipo de ação dentro da empresa e, claramente, a própria funcionária. Outra coisa que a gente fez, que foi de suma importância para o nosso processo, foi entrevistas com funcionários de RH. Essas entrevistas elas aconteceram de forma semi-estruturada com funcionários do RH de 3 empresas super grandes, que uma é o CESA, uma empresa de tecnologia de Recife. Utilizamos também funcionários da Unilever e Porto Digital. E o resultado disso foi que percebemos que havia uma repetição na fala das colaboradoras de RH em relação à empresa que elas trabalhavam. Já existia um canal de denúncia que as funcionárias poderiam denunciar violência doméstica por lá. Elas também diziam que esses canais eram eficientes, mesmo que eles não sendo especializados em violência doméstica. Depois dessas descobertas da imersão, achamos super necessário traçar o perfil da nossa usuária. Identificamos ela, então, como Eunice e criamos um storytelling para isso. Agora eu vou falar um pouco sobre quem é Eunice. Eunice tinha 42 anos, trabalhava 4 anos na empresa Magazine Luiza, era casada há muitos anos e vivia um relacionamento violento e conturbado. E aí fazia algumas semanas que Eunice começou a se mostrar pouco concentrada nas suas atividades de trabalho. Chegou a faltar 3 dias e sua produtividade baixou bastante. A supervisora de Eunice
já estava achando aquela situação estranha, porque ela era uma funcionária que sempre batia a meta e era uma funcionária, sim, de excelência. Até que um dia ela chegou ao trabalho com machucados pelo corpo e precisou pedir ajuda para sair daquela situação. As pesquisas mostraram que a história de Eunice não é única. Ela, na verdade, se repete em muitas empresas. O que aconteceu foi que durante o nosso processo de imersão para o desenvolvimento da Tina, recebemos um e-mail de uma grande empresa multinacional pedindo nossa ajuda para atender uma de suas funcionárias que estava vivendo uma situação muito parecida. Foi então que notamos que a nossa hipótese tinha sido validada. Empresas com grande número de funcionários trabalhando em sua base, com políticas de boas práticas de diversidade de gênero, era o nosso foco. Então, era nessas empresas que precisávamos focar, porque elas viam esse tipo de produto como algo muito relevante. A nossa solução é um canal de atendimento web com o objetivo de atender, orientar e acompanhar funcionárias de empresas que sofrem qualquer tipo de violência, seja ela violência doméstica, sexual ou moral, dentro do ambiente de trabalho. O atendimento é realizado por meio de um assistente social especializado em violência contra as mulheres, através da escutativa, do acolhimento, da orientação e do acompanhamento do caso. O modelo de negócio da Tina é realizado da seguinte forma: para a empresa, o foco é nos dados. Há uma coleta de dados em tempo real e a gente entende como super importante relatórios para o RH. Pensamos campanhas de endomarketing que consiga comunicar a plataforma na empresa. Existe também o estímulo à equidade de gênero e a promoção à cultura de boas práticas para as mulheres. Para a funcionária, o nosso foco está no acolhimento. É importante acolher e auxiliar na resolução do problema, contribuir para que ela consiga romper o ciclo de violência e garantir a estabilidade da funcionária na empresa. É importante ressaltar que acreditamos que se uma funcionária estiver empregada, ela não vai depender financeiramente do companheiro, logo é mais fácil ela conseguir sair de uma situação de violência. Nessa etapa foram pensadas as features, desenvolvidos protótipos e implementados. E nesse contexto fizemos algumas rodadas de testes de usabilidade. O nosso objetivo era validar e observar a interação das usuárias com o produto através da verificação da usabilidade da plataforma. Precisávamos validar a efetividade do fluxo feliz e se o web app como produto atingiria as expectativas. As métricas utilizadas foram de happiness e de task success e foram executados ao total 11 testes presenciais que se dividiram em 2 rodadas. Antes de executar os testes, fizemos um levantamento dos perfis para o recrutamento. Elencamos como perfil 1 mulheres em posto de coordenação, gerência e direção. O perfil 2 a gente elencou como sendo analista, cargo júnior e estagiária. E o perfil 3 a gente elencou serviços gerais, mulheres terceirizadas e funções operacionais. Na rodada 1 dos testes, ainda estávamos testando o protótipo através do InVision. O app ainda não tinha sido desenvolvido e fomos testar com 5 usuários. Já na rodada 2 de testes, estávamos testando a aplicação em operação e conseguimos testar com 6 usuários líderes da Natura. Esse teste aconteceu quando a Natura contratou a Tina. Tivemos como resultados e aprendizados dos testes 100% da completude das tarefas, ou seja, todas as usuárias conseguiram completar o fluxo proposto. E como parâmetro de usabilidade, metrificamos através do SUS e o score de usabilidade foi de 82,5, foi alto também. Os aprendizados que tivemos desse teste foi que houve uma alta taxa de leitura do conteúdo da plataforma e percebemos que existia uma compreensão da importância de salvar o código identificador para o acompanhamento do pedido de ajuda. Esse código é importante para que a usuária consiga logar na plataforma e acompanhar o seu pedido de ajuda.
Percebemos também que era necessário desenvolver formas de evitar gatilhos emocionais em mulheres que sofreram violência doméstica e que estavam realizando o teste com a gente, pois algumas palavras deveriam estar no território de palavras proibidas. E era de suma importância criarmos um ambiente acolhedor com palavras que não gerassem gatilho para essas mulheres. Para fechar o case e vocês entenderem como foi a conclusão da Tina, eu trago como resultado que hoje ela opera atendendo funcionários do Carrefour e mais de 1 milhão de consultoras Natura em todo o Brasil. Em mais de um ano, a Tina já encaminhou dezenas de mulheres para terem acesso à rede pública de enfrentamento à violência contra as mulheres. A Tina também é um produto que contribui para as empresas alcançarem a ODS 5 na Agenda de 2030 da ONU. Essa ODS se trata de diversidade e equidade de gênero. E durante esse período de pandemia e de isolamento social, por conta do coronavírus, a Tina teve um aumento de solicitação de propostas de parceria, mais de 200%. Por grandes empresas nacionais e multinacionais. Isso se deu porque as empresas estão percebendo que o número de casos de violência doméstica aumentou bastante nesse período. A pesquisa foi de suma importância para construirmos um produto centrado nas necessidades das nossas usuárias, mas que também fosse relevante para as empresas. A partir dos insumos da pesquisa, foram definidos aspectos voltados para requisitos e regras de negócio, como também se definiu aspectos de interface, estilo de ilustração e UX Writing, como um tom de voz acolhedor e textos mais informativos. A sensibilidade do tema também foi algo que impactou muito o nosso processo de pesquisa, onde tivemos que desenvolver formas de evitar gatilhos emocionais em mulheres que sofrem violência doméstica e que participaram da pesquisa quantitativa e dos nossos testes de validação e usabilidade. Não há dúvidas que temas sensíveis requerem estratégias diferentes do processo em geral. E é isso, gente. Obrigada!